Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje nós gostaríamos, antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de se inscreverem em nosso canal, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, não se esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui abaixo, tá? Como eu disse em um dos comentários aí anteriores nos vídeos, o espaço nosso é um espaço democrático, então nós temos esse espírito de tolerância, né, em ouvir as mais variadas objeções ou conclusões acerca de determinados assuntos e autores. Até porque raríssimas são as vezes em que eu realmente posso considerar que eu faço opiniões próprias, né? Os nossos vídeos nem sempre são de opiniões próprias, né? E então isso é interessante porque nós estamos falando a respeito de determinados autores e aí a gente pode concordar, discordar, isso é normal, tá? Eu gostaria de falar então, eu sou Daniel Matheus, né? Tenho 25 anos e atualmente eu faço curso de teologia, porém eu sou formado mesmo em história. E a visão do nosso canal, para você que está chegando agora, é uma visão de um canal que comenta os mais variados assuntos das ciências humanas em geral. Então nós temos vídeos sobre história, sobre sociologia, temos vídeos sobre filosofia, ciência política, antropologia, teologia, né? Então são essas transitoriedades dentro das ciências humanas que reflete aquilo que eu gostaria de comunicar com o mundo, porque essa tem sido até então a minha vida. O autor que nós comentaremos hoje, né? O texto que nós comentaremos hoje é esse texto aqui, ó. Textos selecionados de Paul Tillich, né? Então acho interessante nós observarmos esse livrinho. É um livrinho curto, porém um livrinho bastante saudável, interessante de ler, vamos dizer assim. Antes, para você que está chegando agora, o Paul Tillich é um autor da teologia. Ele trabalha entre essa relação da teologia com a filosofia. É até um dos temas fundantes da sua filosofia ou da sua teologia, essa relação, essa correlação entre a teologia enquanto uma ciência que busca resposta e a filosofia como uma espécie de disciplina que busca as suas questões, os questionamentos, né? Então, antes de eu começar a falar sobre desse texto, né, do Paul Tillich, essa seleção, essa coletânea, pequena coletânea de textos, eu gostaria de ler um pouco sobre o autor, porque aí vai ficar um pouco claro. Uma das curiosidades de Paul Tillich é que ele parece ter sido uma das pessoas que discordou do pós-doutoramento de ninguém menos e ninguém mais que Léo Strauss. Então, Léo Strauss, né? Então, é interessante observar isso, porque ele é um cara aí que está no meio ele está no meio da alta sociedade intelectual do mundo, né? Até o Paul Tillich teve um relacionamento com Heidegger, também teve um relacionamento, acredito eu, com a Hannah Arendt. Então, tá aí um cara interessante, né? Foi o orientador da tese de doutorado do Theodor Adorno. Então, é um cara aí que tá no meio da intelectualidade mundial, vamos dizer. Então, eu gostaria, nesse primeiro vídeo, apenas de ler aqui parte da sua vida intelectual, para que a gente tenha um embasamento de quem é o autor, né? Eu acredito que não é um autor muito popularizado, sobretudo no meio das ciências humanas, apesar de ser bem conhecido no âmbito da teologia,
Mas então eu vou situar o autor para que você possa vir conhecê-lo de uma forma melhor e depois a gente entra em textos sobre conclusões às quais ele tenha chegado, ok? Então, ó, o teólogo e filósofo teuto-americano Paul Tillich nasceu em 1886 na Alemanha e morreu em 1965. Ele foi um dos mais expressivos pensadores do século XX. Doutorou-se em filosofia em Berlim, 1910, ano da fundação do Corinthians, e em teologia em Halle, em 1912. Foi capelão militar durante a Primeira Guerra Mundial, o que marcou o seu pensamento de forma indelével. De 1919 e 1924, foi professor adjunto de teologia em Berlim. Entre 24 e 25, foi por 3 semestres professor de teologia em Marburg. Em 1925 a 28, foi professor de filosofia e ciências da religião em Dresden, sendo por 2 anos também professor de teologia em Leipzig. O curto período em Marburg foi importante, entre outras coisas, por seu encontro com Heidegger, que ali era professor de filosofia. De 29 a 33, foi professor de filosofia em Frankfurt, onde foi deposto em 1933 pelo regime nacional socialista. Deste período é marcante a cristalização de suas reflexões no âmbito da filosofia social e do pensamento socialista. Em Frankfurt, Tillich estabelece relações com Max Horkheimer e Theodor Adorno, principais expoentes da chamada Escola de Frankfurt. Isso deixará marcas indeléveis no seu pensamento, no pensamento dos três. No final de 33, Tillich foi forçado a emigrar para os Estados Unidos, onde iria se estabelecer em Nova York, junto ao Union Theological Seminary e à Columbia University. Em 1955, assumiu uma cátedra honorária na Universidade de Harvard e em 1962 em Chicago, onde ficou até a sua morte em 65. Em sua fase americana, o pensamento já amadurecido de Tillich ganhou novas perspectivas e nuances de acordo com as novas coordenadas do tempo e espaço que ele agora se situava. Ok? Então eu acho que é interessante nós observarmos isso. Também fazer uma pequena contestação aí aos rumores que a gente tem na internet, né, sobre a relação intrínseca entre socialismo e comunismo, que a gente tem devido aos intérpretes aí, alguns intérpretes neoliberalistas a respeito da relação entre socialismo e nazismo. A gente vê aqui uma perseguição a um autor que naquele momento, né, o pensamento socialista dele foi superado, ele em alguma medida superou esse pensamento, vamos dizer assim, né? Porém, é interessante nós observarmos que ele era um autor no momento de cunho socialista e que era perseguido pelo nazismo, né? Essa relação que as pessoas fazem entre socialismo e nazismo eu não consigo muito bem entender, apesar das visões que as pessoas trazem da totalidade, né? Do autocontrole, da burocratização do Estado, total do Estado, né? Então, é compreensível esses pontos de contato, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Fica muito claro isso aqui a respeito da perseguição nazista, fascista, em cima do socialista, do regime socialista. Ok? Então, essa é a primeira parte do vídeo. Continue no segundo vídeo, por favor, porque aí sim nós vamos entrar nesse texto aqui, especificamente a respeito dos textos selecionados de Paul Tillich. Ok? Até o próximo Pincelado do Saber. É hora de dar tchau!